Desde o primeiro dia em que entrei na vida dela, senti que seria uma jornada difícil. Ela tinha apenas 5 anos e me olhava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. A mãe dela ainda estava presente, mas a relação entre elas já carregava um certo distanciamento. Quando me casei com o pai dela, tentei ser mais do que uma figura temporária. Queria ser um apoio, uma presença segura. Mas ela nunca me deu espaço. Cada gesto meu era interpretado como invasão. E assim começou a construção de um muro que, ao longo dos anos, só foi ficando mais alto. Nos primeiros anos, eu me iludia achando que com paciência tudo se resolveria. Comprava presentes, preparava o lanche preferido dela, ia às reuniões da escola. Quando ela adoecia, era eu quem passava as noites acordada, cuidando do seu sono inquieto. O pai, sempre ausente, mal notava os pequenos conflitos que se formavam. E mesmo assim, ela parecia me odiar em silêncio. Às vezes, me olhava com tanto desprezo que eu precisava sair do cômodo para não chorar. Eu me perguntava o que estava fazendo de errado. Talvez meu erro tenha sido tentar demais. Com o passar do tempo, ela começou a me chamar apenas pelo meu nome, nunca de mãe ou qualquer termo afetivo. Eu dizia a mim mesma que não importava, que o importante era estar presente. Mas cada pequena rejeição se acumulava em mim como uma pedra. Eu me tornei mais rígida, menos espontânea. Comecei a guardar meus sentimentos, a sorrir menos. Aos poucos, fui desaparecendo como mulher, como pessoa, e me transformei apenas em alguém funcional. Cuidava da casa, da comida, das tarefas, mas minha alma parecia adormecida. E ela, cada vez mais distante. A adolescência foi uma tempestade. As brigas se tornaram diárias, muitas vezes por motivos pequenos que ganhavam proporções enormes. Ela gritava, me desafiava, me humilhava na frente de outras pessoas. O pai se limitava a dizer que era uma fase, que tudo passaria. Mas não passava. Cada palavra dela parecia carregada de veneno, como se eu tivesse arruinado a vida dela apenas por existir. Numa dessas discussões, ela cuspiu as palavras: "Você não é nada para mim." E aquilo ficou gravado em mim como uma tatuagem invisível. Mesmo assim, continuei tentando. Era como remar contra uma maré incontrolável, mas eu não conseguia desistir. Tinha medo de que, se eu recuasse, ela afundasse de vez. Tentava manter a rotina, preparar o café da manhã, perguntar como tinha sido o dia. Raras vezes ela respondia, e quando o fazia, era com desdém. Às vezes, eu a observava de longe, sorrindo com as amigas, sendo carinhosa com outras pessoas, e me perguntava por que só comigo ela era assim. Eu sonhava com o dia em que ela me chamaria pelo menos de tia com carinho. Mas esse dia nunca chegou. A doença da mãe biológica foi um divisor de águas, mas não da forma que eu imaginava. Pensei que, com a fragilidade da situação, ela pudesse se aproximar de mim, mesmo que por necessidade. Mas ela parecia ainda mais endurecida, mais fechada. Eu fui chamada a ajudar, estive presente em todas as consultas, nos dias de hospital, nas madrugadas em claro. Mesmo assim, ela mantinha distância. Não me agradecia, não me olhava nos olhos. E quanto mais eu fazia, mais invisível eu me sentia. Era como se minha existência fosse uma afronta. No fundo, eu sabia que ela ainda carregava a esperança de que os pais se reconciliassem. Talvez por isso nunca me aceitou. Para ela, eu era o símbolo da separação, do fracasso daquela família. E mesmo que eu nunca tenha tido culpa, carreguei esse peso no olhar dela todos os dias. A vida seguiu, mas com uma dor constante entre nós duas. Eu já não esperava amor, só desejava respeito. Mas até isso parecia inalcançável. E foi assim que minha ferida foi se formando, não por um único golpe, mas por milhares de pequenas ausências de amor. Os dias em casa eram marcados por um silêncio que machucava mais do que qualquer grito. Havia um vazio constante entre nós, como se cada uma estivesse trancada em um quarto invisível. Eu me acostumei a falar sozinha, a fazer perguntas que ficavam sem resposta. Quando ela passava por mim, desviava o olhar ou fingia estar ocupada com o celular. Era como se eu fosse um móvel da casa, presente, mas irrelevante. Às vezes, eu me perguntava se ela lembrava do meu aniversário, ou se sabia que eu chorava à noite. Mas a indiferença dela me respondia antes mesmo que eu criasse esperanças. O pai dela tentava minimizar tudo, dizendo que adolescentes eram assim mesmo. Mas eu sabia que não era só adolescência. Era desprezo acumulado, era mágoa não resolvida,
era uma rejeição que crescia com os anos. Eu não queria ser heroína, nem substituta da mãe dela. Só queria ser tratada com um pouco de consideração. Quando falava com ela, minhas palavras eram medidas, controladas, como quem anda sobre cacos de vidro. Qualquer deslize virava motivo para um olhar de reprovação, ou para um comentário cruel dito com frieza. Aquilo me corroía por dentro. Comecei a perceber como o silêncio dela era, na verdade, uma forma de gritar. Cada vez que ela me ignorava, estava dizendo tudo o que não colocava em palavras. A raiva dela era silenciosa, mas constante, como uma torneira pingando sem parar. Eu sentia isso no ar, nas portas batidas, nos pratos largados na pia sem um obrigada. Ela me culpava por algo que talvez nem ela soubesse explicar. Eu me sentia como uma intrusa, mesmo depois de tantos anos naquela casa. E o mais cruel era que, quanto mais eu tentava, mais distante ela ficava. Algumas vezes, em momentos raros de fraqueza dela, eu achava que as coisas poderiam mudar. Lembro de um dia em que ela chegou chorando, magoada por uma briga com uma amiga. Eu me aproximei, sentei ao lado e ofereci meu colo. Ela hesitou, mas por alguns minutos se permitiu ser acolhida. Naquele instante, meu coração se encheu de esperança. Pensei, talvez agora ela enxergue que eu estou aqui por ela. Mas no dia seguinte, tudo voltou ao normal. Frieza, distância, silêncio. Era como se aquele momento nunca tivesse existido. A convivência foi se tornando cada vez mais mecânica. Dividíamos o mesmo teto, mas não a vida. Ela saía cedo, voltava tarde, e quando estava em casa, se trancava no quarto. Eu preparava suas refeições, deixava recados com bilhetes que nunca eram respondidos. A casa parecia um campo minado, onde qualquer tentativa de aproximação podia desencadear uma explosão. O pai dela, cansado, começou a se ausentar mais ainda. E eu ficava ali, tentando sustentar sozinha uma estrutura que já estava ruindo. Sentia que, se eu desistisse, ninguém mais tentaria. Havia noites em que eu me pegava pensando como teria sido minha vida se tivesse escolhido outro caminho. Eu não tinha filhos, e muitas vezes sentia que tinha desperdiçado a chance de construir minha própria família. Tinha dedicado anos àquela casa, àquela menina, e tudo o que recebi em troca foi rejeição. Mas mesmo assim, não conseguia abandonar. Havia algo dentro de mim que ainda acreditava que valia a pena. Que talvez um dia ela olhasse para trás e visse tudo o que eu tentei fazer. Era um fio de esperança frágil, mas era tudo o que me restava. As pessoas de fora achavam que eu era forte, paciente, quase santa. Mas elas não viam as noites em claro, os choros silenciosos no banheiro, os momentos em que eu duvidava do meu valor. Quando ela me dizia, "Você não é minha mãe", eu sorria por fora e sangrava por dentro. Eu sabia que não era. Mas também sabia que tinha estado ali em todos os momentos importantes da vida dela. Era esse paradoxo que mais doía, ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. E a cada silêncio dela, essa dor ganhava mais força dentro de mim. A notícia da doença chegou como um vento frio que atravessa a pele e congela o coração. A mãe biológica dela foi diagnosticada com um câncer agressivo, e o prognóstico era reservado desde o início. Apesar de todos os atritos que ela e a filha tinham vivido ao longo da vida, havia um elo ali, algo que só o sangue parece manter intacto. Eu me ofereci para ajudar desde os primeiros dias, mesmo sabendo que minha presença poderia ser desconfortável. Mas não hesitei. Porque, no fundo, ainda acreditava que minha atitude poderia significar alguma coisa. Assumi uma posição quase invisível ao lado da mãe dela, fazendo o que fosse necessário sem ocupar espaço demais. A mãe, com o tempo, passou a confiar em mim. Em muitos momentos, era a mim que ela pedia ajuda para levantar, para se alimentar, para lidar com os efeitos colaterais do tratamento. A filha observava tudo de longe, calada, muitas vezes com um olhar que eu não sabia interpretar. Era raiva, culpa, ciúmes, talvez um pouco de tudo. Mas eu segui firme, sem esperar reconhecimento. Fazia aquilo por empatia, por respeito, e talvez também por amor. Com o avanço da doença, a mãe dela começou a se abrir comigo de maneira inesperada. Em uma madrugada difícil, quando os analgésicos demoravam a fazer efeito, ela me segurou pela mão e disse: "Você fez mais por ela do que eu jamais consegui." Fiquei sem reação, engasgada entre o susto e a emoção. Ela continuou falando, com a voz fraca, mas firme. Disse que admirava minha paciência, minha força,
e que lamentava nunca ter me dito isso antes. Eu segurei as lágrimas, mas elas escaparam mesmo assim. Aquela confissão mexeu comigo profundamente. Nos últimos dias de vida, a mãe dela pediu que todos respeitassem seu desejo de ficar em casa. Eu assumi grande parte dos cuidados, com o apoio de enfermeiros. A filha aparecia mais, mas mantinha certa distância, como se estivesse tentando aceitar aos poucos a iminência da perda. Havia tristeza em seus olhos, mas ainda uma muralha ao redor. Ela evitava contato comigo, mesmo quando eu a chamava para participar de alguma decisão. Quando a mãe finalmente se foi, a casa mergulhou num silêncio denso, como se o tempo tivesse parado por alguns instantes. O velório foi simples, mas cheio de emoção. Muitos se surpreenderam ao ver como eu estava envolvida em tudo. Algumas pessoas me abraçaram e disseram palavras de consolo, como se eu também fosse filha. A filha dela, por outro lado, estava inexpressiva, fria, como se estivesse anestesiada. Em nenhum momento trocou uma palavra comigo. Mas o que mais me marcou foi quando, ao final da cerimônia, ela se virou e disse, sem olhar nos meus olhos: "Não pense que isso muda alguma coisa entre nós." Aquilo me cortou por dentro. Era como se ela quisesse apagar tudo o que eu tinha feito. Nos dias que se seguiram, continuei cuidando da casa, respeitando o luto de todos. A filha se fechou completamente, e o pai dela, como sempre, se ausentou emocionalmente. Eu passava os dias tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto por dentro sentia um vazio enorme. A perda da mãe dela me afetou mais do que eu esperava. Talvez porque, apesar de todas as diferenças, tínhamos criado uma relação de respeito nos últimos tempos. Ou talvez porque ela, antes de partir, me enxergou. Finalmente me viu como alguém que importava. Não demorou para que o advogado da família marcasse a leitura do testamento. Eu fui chamada, sem entender muito bem o motivo. Pensei que seria algo protocolar, talvez uma menção de gratidão. Mas não esperava o que estava por vir. Naquele dia, sentei na sala ao lado de todos, sentindo um nervosismo estranho. A filha, com os olhos vermelhos, me olhava com aquele mesmo desprezo de sempre. E então o juiz começou a ler, e meu nome apareceu. Meu nome estava ali, destacado, entre os beneficiários diretos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando o juiz leu meu nome no testamento, senti um frio subir pela espinha. Achei que fosse um engano, algo simbólico. Mas ele prosseguiu, detalhando exatamente o que havia sido deixado para mim. Era mais do que eu poderia imaginar: uma parte da casa, alguns bens pessoais e uma carta escrita de próprio punho. O ambiente se transformou num campo de tensão. A filha dela arregalou os olhos, depois cerrou os punhos. Era visível o esforço que ela fazia para conter a raiva. O pai dela abaixou a cabeça, como se quisesse desaparecer. No instante seguinte, ela se levantou bruscamente e gritou: "Isso é um absurdo. Ela não tem direito a nada. Não é da família." O juiz pediu calma, mas era tarde demais. Ela me encarou como se eu fosse a culpada por tudo. "Você não serve para nada." "Nada", repetiu, com a voz embargada pelo choro e pela fúria. Aquilo me atingiu com mais força do que eu podia admitir. Fiquei paralisada, sem conseguir reagir. Só sentia meu rosto esquentar e o coração disparar. O que deveria ser um momento solene virou um espetáculo doloroso. As pessoas presentes olharam para mim com diferentes expressões, alguns com compaixão, outros com julgamento. Eu queria desaparecer, mas permaneci sentada, em silêncio. O juiz tentou retomar a leitura, mas a filha dela saiu da sala batendo a porta com força. O barulho ecoou, como se selasse de vez tudo o que nos separava. Senti um peso enorme nos ombros. Aquela herança não era um prêmio. Era uma bomba. Um último gesto de amor que, ao invés de unir, rasgava ainda mais as feridas abertas entre nós. Eu não sabia se deveria me sentir honrada ou culpada. A carta deixada para mim estava lacrada, com meu nome escrito com letra tremida, mas reconhecível. Esperei estar sozinha para abri-la. Sentei na cozinha, com as mãos trêmulas, e comecei a ler. A carta era curta, mas profunda. Ela dizia que me via como alguém que tinha estado presente nos momentos mais difíceis da vida dela. Que, mesmo sem laços de sangue, eu tinha demonstrado mais humanidade e constância do que muita gente próxima. E que, por isso, queria me deixar algo que simbolizasse sua gratidão. Chorei silenciosamente ao terminar de ler. Nos dias seguintes,
Fui tratada como persona non grata por boa parte da família. O clima em casa ficou insustentável. A filha dela mal falava comigo, e quando o fazia, era com frieza cortante. Comecei a me questionar se deveria abrir mão da parte que me cabia. Não queria guerra, não queria ressentimento. Mas, ao mesmo tempo, sentia que abrir mão seria como negar tudo o que vivi e suportei por anos. Eu não pedi aquilo. Não desejei. Apenas recebi. Mas em uma casa cheia de dor, até um presente pode virar maldição. Conversei com o pai dela sobre renunciar à herança. Ele me ouviu em silêncio, depois disse que eu deveria fazer o que achasse justo. Mas não me ofereceu nenhum apoio, nenhuma palavra de encorajamento. Mais uma vez, estava sozinha. Fui dormir naquela noite com o coração em conflito. Queria paz, mas também queria justiça. A lembrança do olhar da mãe dela, nos últimos dias, me fazia acreditar que talvez eu merecesse sim aquele reconhecimento. Mas conviver com o ódio da filha era um preço alto demais a pagar. Os dias se arrastaram, e a convivência se tornou insuportável. As palavras ditas naquele dia ecoavam na minha cabeça: você não serve para nada. Por mais que eu soubesse que não era verdade, ainda assim doía. Porque, no fundo, eu queria ter servido. Queria ter sido importante para ela, mesmo que um pouco. A herança era apenas um papel. O que eu realmente desejava era um olhar de respeito, um gesto de carinho. Mas parece que, naquela casa, meu valor sempre foi medido por silêncios e gritos. Algumas semanas depois da leitura do testamento, recebi uma ligação do advogado da família. Ele me pediu que passasse no escritório, pois havia mais um envelope destinado a mim. Fiquei surpresa. Achei que tudo já havia sido resolvido. Quando cheguei, ele me entregou uma pequena caixa de madeira, com uma fita discreta e um bilhete colado na tampa, para entender o que eu nunca soube dizer em vida. Meu coração disparou. Sabia que ali dentro havia algo que poderia mudar tudo, ou me afundar de vez. Ao chegar em casa, esperei estar sozinha para abrir. Dentro da caixa, encontrei 3 cartas e 2 pequenos pendrives. As cartas estavam identificadas com datas diferentes, como se tivessem sido escritas ao longo do tempo. Comecei pela mais antiga. Era uma confissão dolorosa. Ela falava sobre como sempre se sentiu inadequada como mãe, como teve dificuldades em se conectar com a filha, e como, mesmo depois da separação, nunca conseguiu encontrar um caminho para reconquistar a confiança da menina. Foi uma leitura densa, carregada de culpa e vulnerabilidade. A segunda carta era sobre mim. Ela descrevia, com palavras emocionadas, o que observava em mim ao longo dos anos. Dizia que, no início, me via com desconfiança, achando que eu era apenas mais uma mulher na vida do ex-marido. Mas que, com o tempo, percebeu que havia algo diferente. Que eu não estava ali por conveniência, mas por cuidado genuíno. Escreveu que admirava minha resistência diante de tanta rejeição, e que, muitas vezes, sentia inveja da serenidade com que eu suportava tudo. Foi como se, pela primeira vez, eu fosse vista de verdade. O terceiro envelope trazia um pedido. Ela pedia que, se possível, eu não desistisse da filha dela. Dizia que sabia o quanto a menina era difícil, fechada, e como havia herdado dela muitos traços de dureza. Mas que, se alguém ainda poderia alcançar aquele coração, esse alguém era eu. Fiquei com a carta nas mãos por um longo tempo, tentando absorver cada palavra. Não era um pedido simples. Era quase um legado. Um fardo passado de uma mãe que partia para alguém que, oficialmente, nunca foi mãe de ninguém, mas que viveu como se fosse. Respirei fundo antes de abrir os arquivos dos pendrives. Um deles continha fotos antigas, muitas das quais eu nunca tinha visto. Havia registros de festas, passeios, momentos de alegria entre mãe e filha. Mas o que mais me tocou foi ver que, em algumas imagens mais recentes, eu também aparecia. Às vezes de longe, às vezes em primeiro plano, sempre cuidando, sempre presente. Era como se ela tivesse começado a me enxergar nos bastidores da história, e decidisse, tarde demais, me incluir na memória da família. O outro pendrive continha áudios. A voz dela, já fraca, mas lúcida, falando sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre o medo de partir sem resolver o passado. Um dos áudios era especialmente direcionado à filha. Ela dizia que a amava profundamente, mas que não conseguia mais protegê-la de si mesma. E que, se um dia ela quisesse entender tudo, deveria ouvir aquelas palavras com o coração aberto.
Era um apelo de uma mãe para que a filha perdoasse o mundo, e talvez também a mim. Ouvir aquilo me fez chorar como há muito tempo eu não chorava. Fiquei a noite inteira revendo tudo. As cartas, as fotos, os áudios. Era como se ela estivesse ali comigo, pela última vez, tentando costurar com palavras o que a vida não conseguiu remendar. Quando amanheceu, eu me sentia exausta, mas diferente. Pela primeira vez, senti que meu sofrimento havia sido validado. Que minha presença na vida daquela família não foi em vão. Mas junto com esse alívio veio também um novo peso. O que fazer com tudo isso? Como passar adiante uma verdade que poderia machucar ainda mais? Demorei alguns dias para decidir se mostraria as cartas e os áudios à filha dela. Sabia que não seria uma conversa fácil, mas também não queria carregar sozinha aquele peso. Talvez ela merecesse conhecer aquele lado da mãe que nunca teve coragem de mostrar em vida. Esperei um momento em que ela estivesse mais calma, ou ao menos disposta a me ouvir. Bati na porta do quarto dela com o coração acelerado. Quando abriu, me olhou com aquele mesmo olhar defensivo, mas não disse nada. Apenas esperou que eu falasse. Entreguei a ela a caixa, explicando que era da mãe, deixada sob minha responsabilidade. Ela pegou com relutância, como se não quisesse tocar naquilo, mas a curiosidade foi mais forte. Não disse nada. Apenas fechou a porta e me deixou ali, do lado de fora. Passei o resto do dia sem conseguir me concentrar em nada. Caminhava de um cômodo a outro, tentando adivinhar o que ela estaria sentindo. Imaginava se estaria chorando, ouvindo cada palavra da mãe, ou se teria jogado tudo fora em um acesso de raiva. Meu estômago estava em nó. Na manhã seguinte, ela desceu as escadas com o rosto pálido e os olhos inchados. Não falou nada de imediato, apenas colocou a caixa sobre a mesa da cozinha e ficou ali parada, como se lutasse contra algo dentro de si. Depois de alguns segundos, murmurou: "Ela gostava de você, eu nunca soube." Eu apenas assenti, sem saber se deveria falar mais alguma coisa. O silêncio entre nós era diferente agora. Mais pesado, mas menos hostil. Ela não pediu desculpas, não chorou na minha frente, mas pela primeira vez me pareceu humana, vulnerável. Nos dias que se seguiram, ela evitou me olhar nos olhos. Mas algo havia mudado. O tom de voz dela já não era agressivo, apenas contido. Ela passou a responder quando eu falava, mesmo que com palavras curtas. Era como se o muro tivesse começado a rachar. E eu, com muito cuidado, tentei não invadir esse novo espaço. Apenas mantive minha presença constante, como sempre fiz, sem exigir nada. Não tocamos mais no assunto da herança, nem nas cartas. Era como se ambas soubéssemos que ainda era cedo demais para digerir tudo aquilo. Uma tarde, enquanto lavava a louça, ela se aproximou e perguntou: "Você ficou com raiva de mim?" Fiquei surpresa. Respirei fundo e disse: "Fiquei magoada. Mas mais triste do que com raiva." Ela não respondeu, apenas ficou ali, encostada na bancada, olhando para o chão. Depois de alguns segundos, saiu da cozinha. Foi um momento breve, mas revelador. Pela primeira vez, ela parecia querer entender o que causou em mim. E isso, vindo dela, já era um passo enorme. A dor ainda estava ali, mas começava a abrir espaço para alguma reflexão. Mesmo assim, não era fácil. As lembranças das palavras duras ainda me perseguiam. "Você não serve para nada", ecoava nos meus pensamentos nos momentos mais inesperados. Tentei entender que aquilo era fruto da dor dela, da confusão, do luto, da falta. Mas entender não tornava mais leve. Eu ainda estava em processo de cura, e percebia que ela também. Éramos duas mulheres marcadas por perdas diferentes, tentando conviver sob o mesmo teto. E, aos poucos, talvez até sem querer, começávamos a encontrar uma forma nova de estar ali. Eu sabia que o caminho não seria rápido nem linear. Tínhamos anos de mágoas acumuladas. Mas também tínhamos, agora, uma nova oportunidade. O que me mantinha firme era o desejo de que, mesmo que ela nunca me amasse como mãe, pudesse me enxergar como alguém que escolheu ficar. Porque o amor verdadeiro, às vezes, não nasce de laços de sangue, mas de insistência silenciosa. E eu ainda estava ali. Não porque precisava, mas porque, apesar de tudo, eu queria continuar tentando. As mudanças eram sutis, quase imperceptíveis, mas reais. Ela passou a tomar café na cozinha quando eu já estava lá, o que antes evitava a todo custo. Às vezes, deixava um prato na pia com um bilhete:
obrigada. Pequenos gestos que me arrancavam lágrimas discretas. Não era o carinho que eu sonhei receber durante todos aqueles anos, mas era o começo de algo novo. Um novo tipo de convivência, mais madura, mais silenciosa, mas talvez mais sincera. Eu já não esperava milagres, apenas espaço para existir sem ser ferida. Começamos a dividir algumas tarefas da casa. Ela me perguntava como fazia tal receita, ou como usar determinado produto de limpeza. E eu explicava com paciência, tentando esconder a emoção por trás da simplicidade daqueles momentos. Pareciam conversas comuns, mas para mim, tinham um peso enorme. Era a primeira vez que ela me via como alguém com algo a ensinar, alguém útil, alguém que, talvez, tivesse algum valor. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia incluída em algo que parecia uma tentativa de convivência real. Um dia, estávamos assistindo televisão na sala, cada uma em um canto do sofá, quando ela comentou sobre uma lembrança da infância. Falou da mãe com carinho, mas também com um tom de dor contida. Eu apenas ouvi, sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou: "Você lembra disso?" E eu lembrei. E contei o que vi daquele dia, do meu ponto de vista. Ela ouviu com atenção, como se quisesse preencher os buracos da própria memória com as minhas lembranças. Foi um momento simples, mas íntimo. Houve recaídas. Às vezes ela se fechava de novo, se irritava com alguma coisa e voltava a me tratar com frieza. Mas agora eu sabia que não era pessoal. Era o jeito dela de lidar com a dor, com a saudade, com o luto. Aprendi a não revidar, a esperar a maré baixar. E ela, aos poucos, passou a perceber que eu não era seu inimigo. Éramos duas sobreviventes da mesma tragédia emocional, tentando resgatar algo que nunca existiu da forma certa. E isso exigia uma generosidade que, às vezes, faltava em ambas. Mas seguíamos tentando. Num domingo chuvoso, ela me convidou para sair. Fomos ao mercado juntas, algo que nunca tínhamos feito. Andamos pelos corredores falando de coisas triviais, marcas de sabão, tipos de fruta, preços de bolacha. Parecia um passeio banal, mas para mim, foi como caminhar em um território novo, ainda desconhecido, mas com sinalizações de paz. Quando voltamos para casa, ela me agradeceu e disse: "Foi bom." Duas palavras que, em sua boca, carregavam mais significado do que muitos discursos. Sorri, sem dizer nada. Apenas senti. Numa tarde, ela encontrou um álbum antigo e sentou-se comigo para olhar as fotos. Reparamos em imagens em que estávamos juntas, mesmo que distantes nos gestos. Ela ficou observando uma por um tempo e disse: "Você estava lá em todos os momentos, né?" Eu apenas balancei a cabeça. Ela não disse mais nada, mas aquela frase ficou martelando em mim. Era uma semente. Algo dentro dela reconhecia, enfim, a minha presença constante. E às vezes, ser reconhecida é tudo que alguém precisa para continuar. Não sei onde isso tudo vai dar. Ainda não somos amigas, nem mãe e filha, e talvez nunca sejamos. Mas agora existe um terreno comum entre nós. Um lugar onde a mágoa pode, aos poucos, ser substituída por respeito. Eu já não sonho com abraços espontâneos ou palavras doces. Mas sonho com uma casa onde eu possa respirar sem medo. Onde minha existência não seja um erro. E talvez, um dia, ela perceba que escolhi ficar, não por obrigação, mas porque, apesar de tudo, vi nela uma filha. Mesmo quando ela não conseguia ver em mim uma mãe. Os dias passaram a ter um ritmo mais leve. Ainda havia momentos de silêncio, mas já não eram carregados de tensão. Eram pausas naturais da convivência entre duas pessoas que aprenderam a respeitar os limites uma da outra. Comecei a notar que ela me observava mais, com um olhar menos defensivo, quase curioso. Às vezes, parecia querer dizer algo e desistia. Eu não cobrava mais. Aprendi a dar espaço. Descobri que, às vezes, o amor não está nas palavras, mas na ausência da hostilidade. E isso, para mim, já era um alívio imenso. Houve uma noite em que ela chegou tarde, visivelmente abalada. Sentou-se na cozinha, pegou um copo d'água e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, sem me olhar, disse: "Sinto falta dela todo dia." Eu me aproximei devagar e respondi: "Eu também." Foi a primeira vez que choramos juntas. Sem abraços, sem toques, apenas dividindo a mesma dor no mesmo cômodo. Era como se, naquele instante, fossemos duas órfãs, uma de mãe, outra de amor,
e encontrássemos consolo na dor compartilhada. Foi silencioso, mas profundo. A rotina foi nos moldando. Ela passou a me chamar pelo nome em um tom neutro, mas sem agressividade. Às vezes me pedia ajuda com coisas simples, como costurar uma blusa ou escolher um presente para uma amiga. Eu respondia com naturalidade, sem esperar afeto, apenas presença. E, aos poucos, fui percebendo que isso bastava. Não era a maternidade que eu sonhei, mas era uma forma real de vínculo, construída com esforço, paciência e muitas renúncias. E, sobretudo, com escolhas. Escolhas diárias de não desistir. Certa vez, uma amiga me perguntou por que eu ainda estava naquela casa. Porque, depois de tudo, eu não havia partido, não havia recomeçado em outro lugar. Fiquei pensando na pergunta por dias. Poderia ter dito que era por apego, por conforto, por falta de coragem. Mas a verdade era outra. Fiquei porque ainda acreditava que alguma coisa boa poderia nascer ali. Porque, apesar da dor, encontrei naquela convivência uma versão minha mais forte, mais inteira. Fiquei porque, mesmo ferida, nunca deixei de amar do meu jeito. A filha dela nunca me pediu desculpas pelas palavras duras do passado. Mas aprendi que nem todo perdão vem por meio de palavras. Às vezes, vem em forma de silêncio respeitoso, de um café passado de manhã, de uma toalha dobrada com cuidado. E eu aceitei esse tipo de perdão. Era o que ela podia oferecer. E eu, enfim, parei de esperar o que nunca viria da forma que eu queria. Escolhi valorizar o que tínhamos, não o que nos faltava. E isso me libertou de muitas expectativas que só me faziam sofrer. Hoje, quando olho para trás, vejo uma história de resistência. De uma mulher que entrou na vida de outra como intrusa, e aos poucos, cavou espaço com amor. Uma história sem glamour, sem grandes reviravoltas, mas com verdade. Aprendi que amar alguém que não te ama de volta é uma escolha corajosa. E que, às vezes, essa escolha transforma mais do que o amor correspondido. Porque exige mais de nós, exige entrega sem garantias. E essa entrega, quando feita com o coração limpo, sempre deixa uma marca. Não sei o que o futuro nos reserva. Talvez, um dia, ela me abrace espontaneamente. Talvez não. Mas agora sei que não preciso disso para validar tudo o que vivi. Sei que fui importante, mesmo que ela não diga. Sei que estive ali, quando ninguém mais ficou. E, no fundo, sei que ela também sabe disso. E essa consciência é o que me sustenta. Porque, mesmo diante do desprezo, da mágoa e da solidão, eu escolhi ficar. E, às vezes, escolher ficar é o maior gesto de amor que alguém pode oferecer.